Olha, o Oineg já está na nossa escuta, hein? Oineg, ontem você foi muito elogiado aqui, viu? Não, Pelo Cláudio eu Humberto que ia de largar Brasília. falando isso, pelo organizada. amor de Deus. Eu Todos ouvi, eu fiquei nós aqui. emocionado, sério mesmo. A generosidade de vocês, as palavras que vocês reservaram para mim, o Cláudio Humberto, Thaís, Rafael, Zé Paulo, vocês foram muito generosos, pô. Fiquei muito emocionado, sério mesmo. Ouvi mais de uma vez. Ouvi mais de uma vez. Aí a Maju me mandou gentilmente o trechinho, eu fiquei ouvindo, depois eu ouvi de novo, falei, pelo amor de Deus, não mereço tanto elogio. Muito obrigado, tô tocado. E parabéns, viu, pelo trabalho. Mais uma vez, agora Obrigado. de viva voz aqui, frente a frente, pelo menos no microfone com você. Mas Oineg, nós comentamos aí tudo, é o ministro da Economia, é o ministro da Educação, muita confusão na área, né? Confusão à boca do gol, diria o locutor esportivo. Pois olha só, o ministro da Economia, o Paulo Guedes, que é aquele que todo mundo dizia, olha, é o cara estourado que não vai durar, que ele é estourado, não há dúvida, né? A história, ele não gosta de ouvir críticas, ele fica irritado. Agora, ele está falando coisas que são sérias, e ele está falando do jeito sério. Se tem um ministro nesse governo que está falando coisa séria, do jeito sério, e não está brincando, e não está se deixando levar por ideologia boba, e não está perdendo tempo, é o Paulo Guedes. Ele é um homem muito rico, e ele foi para lá porque ele acredita que ele pode contribuir, melhorar alguma coisa. Então, os termos que ele usa não são meio termo, sabe? O Brasil tem dificuldades financeiras, nada disso, Nós estamos na roça, nós estamos quebrados, nós não podemos brincar. E ele tem dito isso sempre. Então, o olhar dele sempre é muito severo. Não me lembro de ter visto uma imagem dele sorrindo. Não me lembro. Não sei nem se ele tem cócega, se alguém fizer, sabe? Pegar uma peninha e passar na sola do pé, se ele ri. Ele está sempre bravo, tenso e tal. Esse é o ministro da Economia. Me parece que tem dado uma contribuição muito forte ao debate para dizer, olha, é grave, não vamos brincar, é grave. A distância entre o Brasil e a Venezuela, a distância entre o Brasil e a Argentina, a gente não mede em quilômetros, a gente mede em número de medidas certas que a gente toma para ficar longe desses dois casos dramáticos. A Argentina é dramática, a Grécia é dramática, a Venezuela é um absurdo, né? Nós não podemos brincar com isso. Já o nosso ministro da Educação, que por enquanto diz que o nome dele é Weintraub, já estou achando que é Weitraub, já estou achando que é vai. Ele pegou um problema sério, é preciso cortar verbas, não só da educação, é preciso cortar verbas de vários setores, porque o pedaço do orçamento, que é aquele pedaço discricionário, as verbas que podem ser cortadas, elas dependem do volume de impostos que entram. Quando você tem uma projeção de crescimento da economia menor, a percepção, aliás, os indicadores sugerem que vai cair o faturamento de impostos. Então, precisamos fazer cortes preventivos, né, que eles chamam de contingenciamento, e é um contingenciamento, mas na suposição de que o dinheiro poderá voltar, esse dinheiro é liberado. Como esse dinheiro não tende a voltar, vai virar corte mesmo. Então, não precisa distribuir. Em vez dele ir a público e falar, olha, no meu setor, nós temos um grande desafio. Apesar das universidades brasileiras serem um centro de excelência, não importa se ele acha isso ou não, apesar das universidades brasileiras serem o principal eixo de desenvolvimento do ensino no Brasil, nós vamos ter que fazer um esforço, visita as universidades, vai nas principais universidades, chama os reitores, faz fotografia. Eu preciso contar com a contribuição de todos, vai ser um momento de muito sacrifício em nome do país? Não. A primeira coisa que ele falou foi usar a palavra balbúrdia e dizer que ia cortar o dinheiro das universidades que fizessem balbúrdia. Como se na UNB, por exemplo, que tem 50 mil alunos, a balbúrdia é que, na percepção deles, todo mundo que entra na UNB tira a roupa. Todo mundo que entra na UNB fica nu. Se isso fosse verdade, o comércio varejista em Brasília ia vender menos roupa, porque 50 mil pessoas deixando de comprar roupa ia ter um impacto grande no comércio. É uma piada isso, é uma coisa sem graça. Que as universidades brasileiras têm um viés ideológico, não há a menor dúvida. Agora, 50 mil, toda hora que você tenta encontrar um fator genético
para uma população que não é uma família só, isso é uma brincadeira. Então, quer dizer, alguém entra na universidade e passa a desenvolver um fator comportamental, fruto o quê? Do ar que se respira na UNB, é entrar lá e tirar roupa, é entrar lá e parar de estudar. É um exagero, e não é só a UNB. Ele citou 3 universidades, então essas daí fazem balbúrdia, os 50 mil arruaceiros de Brasília, os 50 mil arruaceiros das universidades esta e aquela outra, vamos cortar o dinheiro. Bom, começou mal. Depois ele pega e fala, não, nós vamos cortar o dinheiro de todas as universidades. Aí veio com o negócio de chocolate, uma coisa absolutamente irresponsável. Ele brincou com uma coisa muito séria. O objetivo dele é o quê? É desafiar os estudantes ou é cortar? O desafio dele é cortar. Como? Da maneira mais suave possível. Numa empresa, quando vai haver um corte, quando vai haver um PDV, ou quando vai haver uma demissão, uma onda de demissões que não é voluntária, você faz isso com muito jeito. Porque tem pessoas, são famílias. A hora que você corta aqui e ali, vai gerar algum desemprego. Não tem como. Uma empresa terceirizada vai dançar, vai ter um pai de família, vai ter uma mãe de família, vai ter um jovem que está começando a sua vida que vai perder um emprego. Não pode tratar isso com brincadeira, com chocolate e chamar todo mundo de arruaceiro e falar em balbúrdia. Precisa tomar muito cuidado. Então, ele foi muito descuidado. Ele acha que é engraçadinho, ele vê o chanceler, acha que o chanceler está arrepiando, ele vai na mesma escola. Oi, Neg, né? a gente estava falando na abertura do programa aqui, eu, o Zé Paulo, o Cláudio Humberto, a Thaís, e nós não conseguimos nos lembrar de um momento em que as escolas particulares também passaram a aderir, não todas, mas uma parte delas a aderir a um dia de protestos. Eu estava contando que estava subindo da televisão aqui para a rádio e vim checando os e-mails na escada e um deles me chamou a atenção, protesto na Avenida Paulista. Eu falei, mas o protesto está marcado para 14h. E era um protesto de alunos do Sion e do Dante. Você conhece muito bem, são 2 colégios Sim. de elite aqui em São Paulo. Me parece que esse jeito, o ministro chegou como, né, aquele zagueiro grosso, levando bola, o centroavante do time oposto e tudo no peito, cometendo falta. Ele conseguiu criar em torno dele algo que vai além dessa discussão sobre o corte dos tais 30% do orçamento da educação, ao estabelecer, e aí não é só uma responsabilidade dele, mas do governo como um todo, o professor como inimigo, o sujeito que estuda humanas como um vagabundo maconheiro, que tira o dinheiro do filho do agricultor, que tem de estudar veterinária. Ele conseguiu juntar uma massa contra ele. Acho que se ele não for muito habilidoso daqui em diante, ele passa a ser um risco para o governo, não é, Oineg? Olha, primeiro ele não conseguiu explicar que ele não está tirando 30% da verba das universidades. Foi preciso que depois, numa live com o presidente da República e um monte de chocolate, ele dissesse, olha, o volume total de contingenciamento vai ser de 3% do dinheiro total, que equivale a 30% do dinheiro que ele pode mexer, porque ele não pode cortar o salário nem a previdência dos ex-funcionários das universidades, não pode cortar aluguel, não pode cortar um monte de coisa. Então ele só pode cortar um determinado pedaço. Do pedaço que ele administra, ele tirou 30%. Esse dinheiro equivale a 3 e poucos por cento do total do orçamento das universidades. Ele não teve competência para explicar isso na largada. Eu não vejo como esse ministro pode ficar no governo. É incrível. Porque a gente tem uma denúncia contra o ministro do Turismo, o Marcelo Álvaro, e vão passando uns ministros na frente, vai falando assim, dá licença que eu vou sair antes, dá licença, eu preciso sair antes. Foi o Bebiano, caiu o Vélez, agora eu não tenho dúvida de que esse ministro não vai durar, não tem como. Como é que ele vai se reconciliar com o ambiente que ele administra? Imagina o ministro da Saúde agora resolver brigar com todos os hospitais, todos os médicos, não dura. E não é porque, é porque é uma resistência ideológica, petista, psolista, cutista. Isso é um dado da realidade, sabe? Você não pode chegar e vai cuidar do departamento de alimentação de animais do zoológico e reclamar que a girafa tem pescoço comprido, sabe? Que o leão tem juba. É com isso que ele lida. Ele foi convidado para ser ministro
da educação, não ministro da pesca. Então não adianta ele reclamar do ambiente universitário. O ambiente universitário é esse aí. Quer administrar isso aí? Então aprende. Mas eu acho que ele não quer administrar, o Eneg, ele quer mudar. Me parece que ele quer mudar. Ele quer mudar, né? Então vai o quê? Vai pegar a zebra e vai pintar de preto ou de branco? Não adianta, isso não é razoável. Não, vamos mudar tudo. Vamos pegar aquela maquininha que usa no exército e aparar a juba do leão para ele ficar com um cortezinho militar. Não vai funcionar. Não, mas seria melhor. Talvez fosse, ficaria mais bonito. O leão com os cortes mais bonitos. Mas não vai funcionar, o leão não vai deixar. Então não é razoável você querer mudar a distância entre a Terra e a Lua, querer fazer uma ponte com a Lua. São coisas que não são razoáveis. O presidente Jair Bolsonaro, ele já deu declarações pouco razoáveis. Algumas delas, várias pouco razoáveis, algumas nenhum pouco razoáveis. O que aconteceu? Por exemplo, ele disse há pouco, na entrevista à Rádio Bandeirantes, no último domingo, ótima entrevista, com o Cristiano, com o Zaidan, com o Milton Neves, ele falou que ia reajustar a tabela do imposto de renda pela inflação. Por que eu estou falando pouco razoável? Porque ele percebeu que ele não podia cravar, tanto que ele disse, olha, é uma recomendação, não é uma ordem. E o porta-voz da Presidência da República, ontem, disse o seguinte, o ministro da Fazenda vai estudar para implementar isso no momento oportuno. O que quer dizer implementar no momento oportuno? Quer dizer, presidente, por favor, deixa eu fazer isso. Se der, eu faço. Se não der, eu não faço. Então, mesmo assim, o Bolsonaro, que largou falando coisas que não são razoáveis, do jeito pouco razoável, ele está mais cuidadoso do que o ministro da Educação. Então, esse ministro da Educação não pode chamar para o governo, como você falou, um problema que o governo não tinha. O governo já tem um monte de problema para administrar. Tem uma reforma da Previdência para fazer. Tem uma economia que está parada, feito um navio pesado que não adianta tentar empurrar aquilo. Precisa botar combustível, dar trabalho para sair do porto. É um negócio complicado, é um país gigante. Aí vem um ministro como esse Weintraub, que eu acho que vai virar Weintraub, vai e não volta. E Abraham as portas para ele ir embora. E atrapalhando o governo. Não é razoável. E é incrível, porque a taxa de acerto no Ministério da Educação para colocar ministro que não presta para o cargo tá 100%. Ele botou dois, os dois não servem. Então precisa tomar cuidado. Mas eu não quero me curvar e colocar alguém que seja do sistema, que vai ser petista. Ok, não tem que botar petista, não tem que botar alguém do sistema, mas tem que, sabe, o Ayrton Senna foi um piloto magnífico porque ele sabia dirigir carro, não é que ele dirigia na contramão, não, agora eu vou fazer diferente, eu vou pedalar, o meu carro vai ter pedal. Não dá, o melhor corredor de Fórmula 1 é o que sabe dirigir carro, o melhor paraquedista é o que sabe pular de paraquedas. Esse ministro, ele não sabe o que ele está fazendo, ele não tem condições de fazer o que ele está fazendo, ele está atrapalhando o governo. Faz a mesma experiência com o Paulo Guedes. Nós tivemos isso. Colocar o Nelson Barbosa na Fazenda, o que deu, Thaís? Entendeu? A hora que você bota um aventureiro num cargo público, dá caca. Quando a gente botou aventureiro na economia, em todas as ocasiões, o Brasil foi para o vinagre. Por que a gente não faz isso na economia? Põe o Paulo Guedes. E na hora da educação, põe um brincalhão. Deixa ele brincar na casa dele. Veja que o Dória aqui em São Paulo chamou o Rocieli Soares, que não é um educador, é um gestor, como disse em entrevista para nós, e me parece que está saindo muito bem, hein? E mesmo um político... Não faz farol, não faz ruído, não faz barulho. Entrevista com o Todos pela Educação aqui, eles elogiaram o Mendonça Filho também. Eu vejo que mesmo sendo um político... Que não era da área, Exatamente. Rafael. E foi muito cuidadoso, e não era petista, entendeu? Não é que o mundo é assim, Aliás, se não for... Eu fiz essa pergunta, desculpa te interromper, Eneg, você tocou num assunto importante. Eu fiz essa pergunta ao Rocieli Soares na entrevista, não é, Zé Paulo, que nós botamos no ar agora no sábado. Ele foi ministro, porque a gente às vezes esquece, entre o PT e o Bolsonaro foram mais de 2 anos do governo Temer. Eu perguntei a ele, falei, Rocieli Soares, o Ministério da Educação está tomado por petistas, opsolistas, esquerdistas, de qualquer maneira que sabotam o trabalho de quem pensa diferente deles? E ele disse que identificou problemas pontuais no começo da gestão, mas que esse está longe de ser
o principal problema da estrutura do Ministério da Educação e da Cultura, como chamavam, né, o MEC. Longe, isso palavra do Rocieli Soares, secretário estadual de Educação do governo João Dória em São Paulo, ex-ministro do Temer. Pois é, o Brasil teve um ministro da Fazenda, que era o Pedro Malan. O Pedro Malan não falava nada fora da casinha. Ele não dava uma declaração, você não sabia. Se o Pedro Malan trabalhasse dando a previsão do tempo, você nunca saberia se era para sair com casaco ou de bermuda. Não dava para saber se estava chovendo, se não estava chovendo. Ele era neutro, porque ele entendia que qualquer declaração dele poderia provocar um problema no mercado. Então ele sempre era neutro. E nos bastidores ele trabalhava na linha que era para trabalhar. Então ele foi um ministro muito cuidadoso. Ele conseguiu ser um ministro da Fazenda num momento em que tinha vários intelectuais com ideias brilhantes em torno dele, no governo Fernando Henrique, cada um pensando de um jeito diferente. Ele conseguiu administrar e conviver até com José Serra, né? Como que ele fez isso? Com muito cuidado, sem ficar brigando, sem dar entrevista, sem gerar manchete. É daquele tipo de profissional, e não é só ele, tem vários que funcionam assim, que entendem que a melhor maneira de você ganhar um jogo é nunca produzir uma manchete, nunca. Se você for para a comissão dar um depoimento, se ninguém der a notícia é porque você foi brilhante. Mas esses caras, não adianta, é a escola Ciro Gomes, entendeu? O Ciro Gomes não consegue. Ele não consegue entrar na entrevista ou falar alguma coisa se ele não soltar um palavrão, se ele não der uma frase de efeito. E esse ministro da Educação deve gostar da própria voz e fala, pô, eu vou brilhar, agora é o meu momento, agora eles vão ver, Hollywood vai me levar a sério, vão me chamar para o próximo filme, entendeu? Só que o filme que ele está estrelando é o Titanic, pô. Aí não adianta. E ele está fazendo o papel o quê? De iceberg para destruir o navio? Não dá. Então, o Weintraub vai virar Weintraub. Eu estou apostando. Então, poupe a garganta, porque tem muita coisa à frente aí nesse dia, hein, Oineg? Pois é. Até a próxima. E muito obrigado pelas palavras. Vocês foram muito generosos comigo. Você merece. Abraço.